Olá, meus amigos e minhas amigas, é com muita alegria que estamos aqui novamente, dando sequência à programação de doutrinárias da Casa Espírita Consciência e Vida, né? Esse ano de 2021 agora. Primeiro desejar um feliz ano novo a todos, a quem eu estiver direcionando a palavra pela primeira vez nesse ano. E informar que esse ano, como vocês já viram nas duas anteriores aí, nas duas palestras anteriores, a gente vai estar abordando temas relacionados e seguindo o roteiro do Livro dos Espíritos. Ano passado tivemos a sequência de doutrinárias sobre Jesus. Esse ano exploraremos aí os temas contidos no Livro dos Espíritos. Vocês já viram aí a palestra de Jane sobre Deus, Luciana falou sobre elementos gerais do universo. A gente dá sequência aqui falando a respeito da criação. Então, nesse capítulo aí a gente vai tratar da criação. Não vou me ater a cada pergunta, ler perguntas e respostas de cada pergunta do livro, mas a gente vai dar uma navegada aqui sobre o pensamento, extrair o pensamento e algumas informações ali para compor uma reflexão aqui a respeito desse tema, baseado no que nos traz o Livro dos Espíritos. Talvez expandir um pouco mais, mas vamos dar uma navegada aqui. E eu espero que a gente possa ser útil para quem assista. Para mim, com certeza, foi um aprendizado muito grande me preparar para estar aqui. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E vamos rogar ao Divino Mestre Jesus que possa nos inspirar na fluência do conteúdo e também na assimilação da reflexão, que a gente queira, que a gente possa ser, como eu falei, útil aqui nesse momento de reflexão, né? Então, vamos seguir. Então, quando a gente vem abordando, quando a gente vê um anúncio de uma palestra de um segmento religioso a respeito de criação, naturalmente que se associa, e no nosso tronco cultural judaico-cristão, se associa à Bíblia, mas e de certo ponto em todo o orbe terrestre. Até 1859, até meados do século XIX ali, toda a ideia que se tinha, ou praticamente a ideia geral que se tinha a respeito de criação, era a partir desses livros sagrados, seja a Bíblia na nossa cultura e outras escrituras sagradas ao redor do orbe terrestre. Então, lá no século XIX, com o darwinismo surgindo ali, a origem das espécies, né, a publicação do livro A Origem das Espécies, isso no Ocidente, já se tem um contraponto científico, e com o avanço também da ciência, geologia, paleontologia, com o avanço dessa astronomia, com o avanço dessas ciências, se tornou inviável esse pensamento religioso com a leitura literal dos textos sagrados. Se tornou inviável, não era possível mais aceitar. Então, as mentes mais avançadas, não que quem siga um pensamento religioso não seja uma mente avançada, pode ser uma mente avançada dentro do que ela se propõe a estudar ali, mas a mente com cunho que se volta mais à pesquisa científica já não consegue essa cultura, esse pensamento, essas ideias criacionistas já não atendem mais essas pessoas. Então o que é que ocorre? Você tem ali o criacionismo da Bíblia versus o evolucionismo de Charles Darwin, que veio e revolucionou esse pensamento, entre outras ciências que derrubaram algumas teses, né, através de evidências. Darwin, por exemplo, apresentou evidências do processo de evolução, e sendo assim fica difícil você ter continuar adotando o pensamento anterior, a não ser por dogma, e aí não tem discussão. Mas e aí o Espiritismo se propondo a trazer uma palestra com base no Livro dos Espíritos,
a respeito da criação. Onde o Espiritismo se posiciona dentro desse pensamento, aí, dentro dessa dicotomia, dessa rivalidade. Uma rivalidade sadia, digamos. Hoje, né, já foi fruto de muitas perseguições, mas onde o Espiritismo se encaixa, em que direção ele caminha, né? Primeiro é preciso falar, se a gente vai falar de criação, a gente precisa identificar, e o livro dos Espíritos nos diz que o universo, a gente está falando de universo já, a gente já dá uma ideia de que o Espiritismo expande, porque criação, no conceito lá, literal da Gênesis, do livro Gênesis de Moisés, se atém à criação do orbe terrestre, né? E todo o resto é acessório, luz, estrelas e os astros, enfim. Então, o Espiritismo, se se fala em criação, significa dizer que o universo foi criado. Mas criado por quem? E aí é que está o ponto. Vocês viram na palestra anterior, a ideia de Deus que o Espiritismo traz é um pouco diferente. E aí me colocando no lugar do ateu, do que é puramente ciência, se me apresentam, a mim particularmente, um Deus que é um senhor de barba num trono com o seu cajado, dando ordens em raios e castigando e orientando, esse Deus de fato não é um Deus que me atende aos meus questionamentos, não é um Deus que satisfaz a minha curiosidade, não atende a ideia que a gente tem de algo, de um ser superior, né? De um ser que possa ter criado tudo isso. Então, mas se a gente começa a refletir filosoficamente, como faz Kardec, e a gente viu, né, na primeira palestra, a gente conhece um autor pela sua obra. Pela obra, a gente conhece um autor. Então, o efeito pela causa. A criação é um efeito que tem uma causa por trás. Essa causa, naturalmente, pela complexidade da criação, essa causa não pode ser simples, não pode ser o acaso. Então, a existência, o tudo que existe, não nada, né? A existência, a natureza, nós, enquanto pensador, seres que podemos pensar, raciocinar, criar também, isso não pode ter se originado do nada. Então, o efeito pela causa, né? Se eu vejo uma pedra saltando, uma pedra pesada, sendo atirada a 100 metros de distância, eu não posso imaginar que tenha sido uma formiga que provocou esse efeito da pedra. Provavelmente foi algo que tem uma força capaz, uma força suficiente que impulsione essa pedra a 100 metros de distância. Da mesma maneira, o acaso não pode criar essa existência complexa na qual estamos mergulhados hoje e gratos por estarmos aqui. Então só pode ter sido uma inteligência muito superior, uma inteligência que abarca todo o conhecimento que nós conseguimos até agora e conseguiremos produzir daqui adiante. Então, o absoluto que criou tudo isso, nós somos o relativo. Então Deus, no livro dos Espíritos, nos diz que Deus é a causa primária, a inteligência suprema. E a gente não consegue conceber a natureza dele, porque tudo que existe de matéria foi ele que criou, logo ele não é matéria. Então é complexo, mas filosoficamente chegando, o Espiritismo não nos apresenta um ser corpóreo, que tem, como se imaginou antes, né? Na cultura grega e romana, cada deus com uma característica humana, antropomórfico. Então abandonamos isso e temos aí um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, amor supremo, todas as virtudes num grau supremo. Significa dizer que é o máximo que se pode existir de amor, de justiça, de virtudes. Então se a gente pensa em criação no Espiritismo, é esse ser aí. E caminhando dessa forma ao lado da religião, ao lado do criacionismo. Ao mesmo tempo em que caminha ao lado do evolucionismo, quando o Espiritismo nos apresenta a ideia também de leis naturais. As leis das ciências a gente acompanha, no sentido de que não se criou tudo pronto, não se criou tudo no estalar de dedos. Se criou, como tudo no universo, foi avançando ao longo do tempo, foi evoluindo não em 6 dias, mas ao longo de eras. E isso a geologia prova, isso o Espiritismo traz essas informações, simultâneo com Charles Darwin. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857,
A Origem das Espécies de Charles Darwin foi publicado em 1859, então praticamente ali contemporâneo. Você já tinha outros pensadores com a ideia de Charles Darwin ali, mas o Espiritismo vem se associando a esse pensamento, trazendo também essas informações. Então, é aí que se coloca o Espiritismo, abraçando, ligando ciência e religião, tá? Não ajustando os pontos dos dois pensamentos, dos dois campos de evolução. Então, posto isso, a gente já vai avançando. E aí, a ideia de associar a criação, essa existência a Deus é inevitável. Você tem aí, no século XVI, lá o italiano Da Vinci, Leonardo da Vinci, médico, escultor, não sei se ele foi médico, mas filósofo, escultor, arquiteto, pensador, poeta, músico, tudo. O Da Vinci abarca todo o conhecimento, praticamente todo o conhecimento possível e muito à frente da sua época. Mas se ele vem hoje com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, se é que não está aí, né, entre nós, mas o quanto esse espírito não poderia criar mais ainda, né? Então, Da Vinci muito à frente da sua época. Esse homem já falava, tem uma frase da Vinci que eu vou pedir licença para ler, a respeito, né, da natureza. A genialidade do homem faz várias invenções, abrangendo com vários instrumentos um único e mesmo fim, mas nunca descobrirá, olha aí, o homem, por mais que se esforce, nunca descobrirá uma invenção mais bela, mais econômica ou mais direta que a natureza, porque na natureza nada falta e nada é supérfluo. A natureza é simples, mas perfeita. Não tem nada sobrando nem nada faltando. Então olha aí Da Vinci já contemplando a natureza que é a criação. E de fato hoje a gente tem, eu não acredito, tem gente que não acredita em Deus, mas meu Deus é a natureza e respeita, né? Contempla a natureza. Ok, corretíssimo. Faz sentido, porque contemplar a criação, você está contemplando Deus. Negar a existência de um ser por trás disso não é tão racional, não se faz de um ser mais inteligente por trás dessa criação, mas a gente respeita. Então, já começamos aí com essa ideia de que tem criação e avançamos mais. Então, o Espiritismo contempla o criacionismo, ao mesmo tempo que acompanha o evolucionismo e vai um pouco além. Por quê? A gente fala, o Espiritismo fala da pluralidade dos mundos habitados, e aí vamos avançando. No início eu não vou ler todas as perguntas, mas eu queria destacar essa frase onde Kardec define o universo, né? O que é que faz parte do universo. E aí ele diz assim, lá no início do capítulo Criação, do Livro dos Espíritos: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, o universo em si, hoje se fala de multiverso, é um conceito que eu não acompanho tanto, porque o universo para mim abarcaria tudo, mas aí é outro campo de discussão. Mas então Kardec está nos dizendo que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos, dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e além, os fluidos que enchem o espaço entre os corpos. Então, como a gente aqui, essa sala onde eu estou, tem o ar, mas eu não posso ver, o universo não existe o nada no universo. O universo está todo preenchido desse que a gente viu, né, no estudo anterior, do fluido cósmico universal, né, dessa matéria primitiva na sua forma aí etérea. Então o universo é tudo isso. Então quando a gente fala em pluralidade dos mundos, a criação não envolve só mais o orbe terrestre. A criação envolve todo esse universo que é todo habitado. E o Espiritismo vai dizer: mas por quê? Como é que, se é todo habitado, como a gente não descobriu ainda até hoje? Como a gente já mandou sonda, já mandamos aí satélite, já fizemos excursões aí, não pessoalmente, mas enviamos equipamentos a outros orbes, outros planetas, e não encontramos vida. Isso se explica, primeiro, que
a gente vai falar um pouquinho das distâncias incomensuráveis entre os corpos no universo aqui, que a astronomia nos traz. Mas primeiro que a gente não... isso se explica o fato de, se a gente eventualmente tiver acesso a Marte, a gente deve entender que, como a gente viu, né, nos elementos gerais do universo, a matéria, que é um dos elementos do universo, o outro é o espírito, o princípio espiritual. O princípio material varia, se apresenta numa variedade infinita. Então, os espíritos nos rodeiam, como diz o Espiritismo nos diz, está nos acotovelando com os espíritos a todo momento, e a gente não os enxerga a princípio, e nem por isso eles deixam de existir. Antes do microscópio, a gente não enxergava as bactérias, não enxergava os seres microscópicos, né, sem o instrumento, e nem por isso eles deixavam de estar ali. Então, o fato de a gente ainda não... no que a gente conseguiu alcançar do universo ao nosso redor, o fato de a gente não enxergar, não perceber essa existência ali, não quer dizer que ali não exista. Então, é um pouco... Tendo conhecimento a respeito da matéria, né, do fluido cósmico universal, né, desse fluido que preenche o universo, a gente consegue conceber. O livro dos Espíritos lá nos dá o exemplo, por exemplo, de se a gente não conhecesse os peixes, seria impossível supor e imaginar também seres que vivem embaixo d'água. A gente não ia conseguir. Como? Porque tem uma formação, uma constituição física diferente da nossa. Assim se dá também com o povoamento dos outros orbes. E se a gente for levado a imaginar, a razão e o que a gente consegue supor de Deus e compreender filosoficamente falando de Deus, que é assim que a gente consegue, todo perfeito, ele não faria nada à toa. Então o universo, essa imensidão, não seria feito, não teria sido criado somente para satisfazer, para recriar a nossa visão, para a gente achar lindo as estrelas e tudo. Não faz sentido. Tudo em a criação tem uma razão de ser, tudo tem ali um propósito. Então, se a gente imaginar, na Via Láctea, que é a galáxia que a gente habita, são 200 bilhões de estrelas. 200 a 400 bilhões de estrelas conhecidas. O universo conhecido abarca, como a Via Láctea é uma galáxia, e existem maiores e menores que ela, mas o universo conhecido abarca em torno de 100 a 200 bilhões de galáxias. Então, tudo isso ser criado só para o ser humano aqui na Terra, que nem consegue chegar, mal consegue ver o restante, não faz sentido. A razão e o que a gente supõe de Deus, e baseado em toda a criação que a gente conhece, nos leva a imaginar que com certeza não é isso. E o livro dos Espíritos, os Espíritos, né, da codificação, nos trazem essas informações. E Jesus já dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. É evidente que ele está falando da morada interior, aí a gente consegue extrair alguns sentidos filosóficos e também expandir, mas com certeza Jesus está falando das várias esferas, dos vários globos, mundos habitados. Esse é o entendimento que o Espiritismo traz. E aí, a gente está falando 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, 100 bilhões de galáxias. As distâncias desse universo são, para a gente ter ideia, as distâncias, uma reflexão só para a gente ilustrar, as distâncias no universo são medidas em anos-luz. Anos-luz não é uma medida de tempo, é uma medida de distância, que é um ano-luz, é o tempo, a luz viaja a 300 mil km por segundo. Então, um ano-luz é o tempo que a luz percorre em um ano, é a distância que a luz percorre em um ano. Então, a estrela mais próxima aqui, que é a Alpha Centauri, a mais próxima do nosso sistema solar, está a uma distância de 4 anos-luz. Então, se a gente for capaz de viajar, e nenhum corpo material é capaz disso, se a gente for capaz de viajar a 300 mil km por segundo, é muita coisa. Para ter ideia, um avião comercial, dos que a gente transita por aí, viaja a 900 km por hora. A luz viaja a 300 mil km no segundo. Piscou o olho, a luz deu 7 voltas ao redor da Terra. Em um segundo a luz dá 7 voltas e meia ao redor da Terra. Então é muito rápido. Então, viajando a essa velocidade, para chegar na estrela mais próxima, a gente levaria 4 anos. E é impossível viajar nessa velocidade. Para pegar a Via Láctea,
uma galáxia no meio de mais de 100, entre 100 e 200 bilhões de galáxias que a gente conhece, que a gente identificou, ou o universo conhecido, ou supõe, na verdade esse número é bem estimado. Então na Via Láctea, se a gente, para atravessar a Via Láctea de um extremo ao outro da Via Láctea, na velocidade da luz, a gente levaria 100 mil anos. Então as distâncias são astronômicas, é evidente, mas incomensuráveis. Para viajar da Via Láctea para a galáxia mais próxima, levaríamos, na velocidade da luz, 2,5 milhões de anos. Não vamos fazer isso. Então, isso tudo não existe para nada, né? Não seria à toa que Deus criaria tudo isso. Então, a gente já expande. A criação já não está mais circunscrita ali na Terra. A criação envolve um universo conhecido e desconhecido que é infinito e enfim. Então, a gente situa aí. Então expandimos o conceito. Quando a gente falar de criação, a gente vai falar de todos esses mundos habitados. E aí se pergunta, mas tem lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec refletindo, tem um detalhe. Além de a Terra não ser o único orbe habitado dentro da criação, os espiritismos, todos os globos no universo são habitados. Não é alguns, todos. Inclusive o do nosso sistema solar aqui. E nem no sistema solar, e é evidente no universo inteiro, a Terra, como a gente supõe, a Terra está longe de ser o mais avançado em termos de moral e intelecto. Então a gente caminha, vem abraçando a criação religiosa do nosso tronco judaico-cristão. Então Deus que criou, mas a gente expande. Criou, mas não é bem assim como se diz lá, aquela ali é um sentido alegórico. A gente caminha ao lado da ciência, que diz avançou, evolução, mas a gente expande também e traz informações além. Então, eu me colocando aqui, mas os espíritos, né? A doutrina espírita. E é um detalhe interessante de dizer que Kardec deixa claro lá na codificação, e os espíritos assim o dizem, ou orientam, se em algum ponto que o espiritismo traga de informação, do que o espiritismo afirmar, a ciência provar o contrário em algum momento, que a gente deixe de lado esse ponto equivocado que o espiritismo traz e caminha ao lado da ciência. Até hoje não aconteceu, a gente imagina que não vai, mas não existe religião que tenha feito isso anteriormente. Até porque o espiritismo é ciência, religião e filosofia, né? São 3 aspectos aí, então o espiritismo não deixa de ser também uma ciência, a ciência que traz os fenômenos do mundo espiritual. Então tem que caminhar ao lado da ciência de acordo. O que pode no máximo por pensar de forma também, por ser um pensamento também metafísico e um pouco além do que a ciência nos traz, porque a ciência é agnóstica, né? Precisa provar, e o espiritismo, como é do mundo espiritual, traz algumas informações trazidas pelos espíritos, mas é ciência porque é a ciência da comunicação com os espíritos. Então é isso. Aí Kardec faz alguns questionamentos lá a respeito do... Como tem vida em outros planetas, mas e a luz do Sol, né? Ele questiona, mas e a luz do Sol? Se alguns pontos para alguns pontos do universo, o Sol não é nada mais do que um ponto, uma estrela mínima. Então os espíritos, e a razão nos leva a pensar assim, né? O Sol não é a única fonte de luz do universo, não é o único astro, não é a única estrela, só na Via Láctea. Isso Kardec perguntou em 1857 lá. Mas só na Via Láctea, a gente sabe hoje que são algo em torno de 200 bilhões de estrelas. Então o Sol não é a única fonte de luz, e também pode ter orbe que, segundo os espíritos dizem lá, que a eletricidade desempenha esse papel de aquecer, de proporcionar vida, e enfim, a eletricidade do próprio orbe, né? Que a eletricidade é um princípio do fluido, é uma derivação desse fluido universal da matéria que está no universo inteiro. Então aí Kardec avança perguntando a respeito de como se dá a formação dos orbes, né, dos planetas. E aí a gente já vai saindo dessa imensidão do universo e vindo aqui para a Terra. Kardec pergunta como se dá a formação do universo dos orbes, né, dos globos que circundam no universo. E os espíritos informam de maneira simples que ocorre
a palavra condensação aí talvez não seja tão exata, mas os espíritos dizem que atende, mas pela condensação da matéria que povoa, que está contida no universo. E aí sim, justamente, o Big Bang é uma teoria, eu não vou aprofundar porque eu não conheço tanto, mas faz sentido, está associado da explosão de uma matéria condensada e aí gerando vários corpos celestes, e enfim, faz sentido, mas basicamente os espíritos nos deixam a informação de que é pela condensação e que esses mundos, a gente pode perguntar, esses mundos são eternos, os globos que habitam o universo têm uma existência infinita, e os espíritos dizem que duram muito, mas eles se renovam, acaba. E a ciência já diz, já projeta, né, que vai demorar muito, mas o orbe terrestre vai deixar de existir, o Sol vai aquecer muito mais, e Lavoisier já dizia, né, na natureza nada se cria, tudo se transforma, e essa matéria que decompor vai voltar a habitar o universo como já habita, né? Então, para a gente imaginar aqui, eu trouxe uma figura de uma imagem para a formação dos mundos pela condensação. Pega uma figura simples, se a gente jogar um saco de farinha para cima, essa vai se espalhar e vai ficar meio que uma poeira, mas se a gente altera a sua composição, exerce uma força sobre a farinha, mistura com água, a gente forma um bolinho sólido. Um pensamento bem pobre dentro das minhas capacidades, claro, mas dá para ter uma ideia, né? É assim que se processa, mas isso ao longo de séculos, centenas de milhares de séculos, essa formação, e assim nos diz, né? Se estima aí a formação da Terra de 4,8, 4,5 bilhões de... Isso a gente é só quiméria, é só suposição, né? Os espíritos nos dizem, não é nos dado a compreender o princípio exato de nada no nosso nível evolutivo, mas a gente pode supor, então, 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Então, ao longo de... Não foi em 6 dias, não foi no estalar de dedos, mas foi acompanhando uma lei de progresso, acompanhando uma lei natural e a lei divina que é imutável. Então, esse surgimento a caminho da luz nos diz lá, né? A Terra surgiu do desprendimento da primeira calota solar, e aí foi formando, foi esfriando, foi passando pelos processos. No início era o caos, o orbe vai surgindo dessa maneira e vai avançando, vai se modificando até ser possível, e aí avançando um pouco nas informações que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, o orbe se desprende, começa a formação do orbe até ser possível a formação ou a existência de vida, porque a vida, o princípio vital já existia, que é animado pelo princípio espiritual, é a matéria ali animada pelo princípio espiritual, a gente viu lá nos elementos gerais do universo. Então, no orbe, Kardec pergunta a respeito da formação dos seres vivos, como se deu a formação dos orbes, os espíritos dizem que é pela condensação, mas como se deu a formação dos seres vivos, aí a gente já fechando aqui no orbe terrestre. O mundo foi se modificando até que encontrasse uma atmosfera possível para a existência, para o despertar da vida. Na forma primitiva, como se diz, como se a ciência traz, né? Na célula, na bactéria, nos vermes, nas formas mais primitivas de vida lá, unicelulares, aí vai formando estruturas mais complexas e evoluindo ao longo de muito tempo. E esse é um processo natural, o surgimento da vida simples, né? Se a gente observar, para pegar um paralelo com o que a gente está habituado, se a gente deixa um grão de feijão ou uma semente de trigo, por exemplo, pode ficar séculos fora do ambiente propício para ela germinar e não vai germinar. Basta a gente colocar no solo úmido, regar, proporcionar ela lá, que tem ali a vida latente, né? O princípio vital está ali latente. Se a gente colocar ela num ambiente propício, a vida vai gerar frutos, vai florescer, vai germinar. Então, é esse princípio que houve no início. E aí, esse princípio vital, esse princípio foi desde do ser unicelular, ficando mais complexo, avançando nos vários reinos, se desenvolvendo,
vivendo de forma puramente instintiva, até entrar aí no reino animal. Isso aí a gente está falando de espiritismo. Percebam como acompanha e tem paralelo perfeito com a ciência. Vai avançando esse ser, o evolucionismo, a seleção natural é perfeito, o pensamento darwinista caminha de braços dados com o que diz o espiritismo, e aí esses seres vão avançando. O que Darwin não contempla é a existência do elemento espiritual aí nesse processo de evolução. Então vai ganhando, chega nos mamíferos, os mamíferos já conseguem, já não são tão somente puramente instintos, já conseguem fazer algumas escolhas, então já tem ali um princípio de livre-arbítrio bem... Eu não posso nem dizer se é livre-arbítrio, mas eles já, por exemplo, conseguem escolher entre comer e se divertir. Eu quero comer agora, eu quero um cachorro, por exemplo. Nos animais a gente já encontra ali algumas escolhas até chegar no reino nominal, e esse aí sim, já ainda primitivo, o homem a gente tem a ideia do Homo sapiens algo em torno de 100 a 200 mil anos atrás. Não nos é possível, os espíritos nos dizem que a gente não pode cravar, é tudo suposição também, especulação, e a ciência não dá com exatidão esse surgimento, mas a gente tem essa existência algo em torno de mais de 100 mil anos atrás, do surgimento, né, de evidências. Então, aí já desenvolvendo e chegar no patamar que estamos hoje, né, essa formação dos seres vivos. E Kardec, em dado momento, questiona lá por que a gente não vê hoje surgimento ainda espontâneo de homem, porque espontâneo de vida. Na verdade a gente vê, existe ainda, né? Os seres surgem, decomposição de matéria, a gente vê surgimento de vermes e tudo mais. Ainda existe essa criação da vida espontânea. A gente não vai ver a criação da vida espontânea de seres mais complexos, porque já chegou num estágio que os próprios seres têm a capacidade, têm a autonomia, como seres humanos e outros animais, de povoar por si mesmo através da reprodução. E aí já é uma lei também, uma lei divina. Então, perceba como aos poucos, a própria evolução das eras está lá impregnado na geologia, né, no solo. Está lá registrado ao longo de eras, as escavações, tem lá os registros de quanto tempo demorou, o que aconteceu pelos fósseis. Então esse estudo todo nos informa justamente o que se diz, que é o espiritismo, que é a evolução, que é a formação do mundo ao longo de muito tempo. A composição, a modificação não se dá de maneira instantânea. E aí e o homem também, o espiritismo nos diz que não surgiu a partir de um único homem. Não deriva de um único homem, como supõe, talvez não. O pensamento religioso antigo, acho que hoje já foi superado, mas o pensamento religioso diz que de Adão ou depois do dilúvio lá de Noé. Não, impossível. O espiritismo já nos apresenta, em conformidade com a ciência, aqui, até pela diferença física, né, o surgimento da existência. A Terra começou a ser povoada de vários pontos diferentes da Terra e em eras diferentes também. Então, aí a gente já tem também caminhando junto com a ciência. Isso não diminui o poder de Deus, né? Essa ideia, essas teorias do espiritismo, não diminui, muito pelo contrário, torna ele maior, porque a gente está falando de um Deus que não derroga suas leis, então não tem milagre, tudo acompanha a evolução natural, o processo natural, porque as leis divinas são irrevogáveis, são imutáveis, porque as leis divinas são perfeitas. A gente é que ainda se bate, a gente ainda se inquieta por compreendê-las, porque nós somos o relativo, e para compreender o absoluto não tem condição, mas a gente vai avançando nessa caminhada infinita da evolução. O espiritismo não abandona o pensamento religioso porque diz que tem a origem da criação em Deus, mas acompanha o pensamento e também não confronta a ciência, porque essa criação em Deus é conforme a ciência está nos dizendo. Então é muito mais simples, é muito mais lógico pensar dessa maneira. E aí
dessa maneira que o Espiritismo nos apresenta o pensamento, a gente consegue expandir, né, a nossa existência, não mais ficar preso a dogmas, pensar em nós como criaturas divinas, que podemos evoluir porque a gente se enxerga. Então o Espiritismo nos diz lá que do átomo ao arcanjo, né, tem uma resposta, não lembro qual é a pergunta, mas no livro dos Espíritos, que diz assim: do átomo ao arcanjo, tudo na natureza se encadeia. Então a gente saiu desse átomo e vem evoluindo. Quando a gente olha o horizonte que temos à nossa frente, conduzidos pela perfeição de Deus, com tudo, que abarca tudo, que em tudo pensa com muito amor, que a sua lei é justa, a gente deixa de se aquietar com os problemas, né? Quando a gente compreende essa criação perfeita, seguindo a lei de Deus, que é toda justiça, e a gente, ao longo do estudo do Livro dos Espíritos, aí a gente vai entender melhor essa justiça, e eu espero que quem esteja assistindo aqui nos acompanhe ao longo desse ano, não só virtualmente, mas a gente espera que em breve esteja retomando presencial também. E a gente, se aprofundando nesse conteúdo, a gente consegue se libertar das nossas aflições, enxergar os nossos problemas numa dimensão muito menor, porque a gente compreende essa criação perfeita, a gente compreende essa criação divina de Deus. Eu queria finalizar aqui com a ideia, com a informação que Eurípides Barçanufo, que foi um mineiro, um expoente aí do Espiritismo com muitas obras, foi visitado certa vez por Maria de Nazaré. Ela aconselhou Eurípides Barçanufo. Ele estava com problemas no colégio, na época era de segmento católico e tinha perseguições, ele não podia implantar as ideias que ele tinha do Espiritismo. Ela aconselhou ele a criar um colégio, colocar o nome de Allan Kardec, Colégio Allan Kardec, e disse a Eurípides Barçanufo que explicasse, que ensinasse no colégio o Evangelho de Jesus e ensinasse também a astronomia. Porque aí a gente, refletindo, a gente é levado a refletir por que a astronomia. O Evangelho de Jesus a gente tem que ter a formação, mas por que a astronomia especificamente? Por que ela falar disso especificamente? Aí a gente, estudando para esse tema de criação, a gente entende o que é que Maria estava querendo dizer para Eurípides Barçanufo, porque quando você entende a criação, quando você entende o universo, a dimensão, a gente não fica preocupado com esse fim do mundo. A Terra não é a gente não é cobaia aqui na Terra de Deus. Não é o primeiro mundo que Deus criou. Então não é alguém fazendo experiência. A criação é infinita. Deus é perfeito, Deus é absoluto. Então dá uma leveza, a gente não pode se acomodar, deve buscar incessantemente a evolução, o combate com o homem velho, né, como dizia Paulo, se melhorar, cada um dentro das suas possibilidades, respeitando o próximo, sem se envaidecer, mas devemos seguir nossa caminhada, que não é de uma encarnação só, como o Espiritismo nos diz, é de várias encarnações, e vimos caminhando aí. Estamos hoje na nossa melhor encarnação, no nosso melhor momento, apesar de tudo. Nunca estivemos melhores, né? A gente deve imaginar que a encarnação anterior sempre a gente era pior do que o que é agora, então agradecemos por estar aqui. Então vamos contemplar essa criação para a gente ter uma ideia que máxima que a gente consiga fazer da perfeição de Deus. Então é isso que a gente queria deixar, uma visão geral aí a respeito da criação, sem se ater nos mínimos detalhes, mas a gente conseguiu caminhar aqui de forma satisfatória. Para mim fico muito grato de poder estar aqui, foi um aprendizado muito grande, espero que eu tenha podido ser útil para vocês também. Até a próxima.